Olá, meu nome é Daniel Levi, sou engenheiro e professor particular de matemática. Sejam todos muito bem-vindos a este canal, que tem por objetivo ajudar estudantes em dificuldades com conceitos básicos de matemática. Espero sinceramente que você encontre aqui um valioso auxílio aos seus estudos e as respostas à maioria das suas dúvidas. Esta é a segunda parte da 9ª aula do tópico sobre os números naturais. Na primeira parte, resolvemos e deixamos propostos exercícios sobre expressões aritméticas. Nesta aula, faremos o mesmo com problemas envolvendo as 4 operações matemáticas fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Antes de resolver o primeiro problema, eu gostaria de explicar algo para você. Assim como na vida, na matemática não é possível estabelecer um método universal, capaz de resolver todos os problemas que exijam a aplicação de conhecimento matemático. A enorme variedade de situações simplesmente impede isso. Mas, podemos estabelecer algumas estratégias a respeito. Vejamos as mais importantes. A primeira forma consiste em traduzir os termos matemáticos do problema por meio de figuras, esquemas, tabelas ou gráficos. Esse tipo de recurso visual ajuda muito e facilita bastante a enxergar e a compreender o problema. Iremos usá-los algumas vezes nesta aula e na próxima. Infelizmente, raros são os meus alunos que têm o hábito de usar tais recursos. Sem eles, o problema pode parecer tão incompreensível e abstrato, que fica muito difícil resolvê-lo ou mesmo iniciar sua resolução. Podemos, também, comparar o problema com outros cuja solução já conhecemos. Quanto mais resolvermos problemas de matemática, mais vamos acumulando conhecimento que nos ajudará a enfrentar sozinhos e com mais facilidade situações novas. Frequentemente, o raciocínio empregado em um problema que já resolvemos algum dia poderá ser utilizado na resolução de um problema novo. É por isso que eu insisto com você que é preciso praticar o que aprendeu, e não apenas assistir às aulas na escola. Simular situações por aproximação ou por tentativa e erro é outra técnica bastante empregada na resolução de problemas. À medida que as tentativas se sucedem, os erros vão diminuindo e vamos nos aproximando da solução correta. As contas serão de adição? Serão de subtração? De multiplicação? De divisão? Ou serão necessárias contas de diversas naturezas? Se isso não estiver muito claro para você no enunciado do problema, o uso dessas abordagens o ajudará a decidir a respeito, principalmente por meio da abordagem com o uso de figuras. Existe ainda uma coisa sobre a qual eu ainda não falei e que talvez seja a mais importante de todas, no momento de resolver um problema de matemática. Eu me refiro ao uso da criatividade, de pensar fora da caixa. Na matemática, assim como na ciência de um modo geral, muitas das descobertas ocorreram justamente porque um dia alguém teve uma ideia brilhante que ninguém teve antes, simplesmente porque deixou de pensar como a maioria e de ver as coisas sob outra perspectiva, sob outro ponto de vista. Na próxima aula eu vou te mostrar um exemplo do uso da criatividade de um grande matemático, talvez o maior de todos. Muitos problemas de matemática de nível básico, dos quais veremos alguns nesta aula e na próxima, tratam de relações proporcionais entre duas grandezas. Normalmente, uma dessas grandezas é o tempo. Como assim? Grandezas? Relações proporcionais? Grandeza é qualquer coisa que pode ser medida como, por exemplo, o comprimento de uma corda, o volume de um recipiente ou a temperatura de um corpo. Relação proporcional quer dizer que a relação entre duas grandezas não se altera, mas permanece constante. Expressamos isso de maneira matemática dizendo que a grandeza A, dividida pela grandeza B, é um valor que não se altera, um valor constante. Vejamos dois exemplos de grandezas proporcionais.
No primeiro exemplo, a relação entre a distância percorrida por um carro e o tempo necessário para percorrê-la. Essa relação entre as grandezas distância e o tempo recebe o nome de velocidade. Se a distância é medida em quilômetros e o tempo em horas, então a velocidade é expressa em quilômetros dividido por hora, ou simplesmente quilômetros por hora. Outro exemplo, a relação entre a quantidade de água despejada por uma torneira e o tempo necessário para encher um reservatório. Essa relação entre a quantidade de água e o tempo recebe o nome de fluxo de água. Se a quantidade de água é medida em litros e o tempo em horas, então o fluxo de água é expresso em litros dividido por hora, ou simplesmente litros por hora. Quando essas relações entre as duas grandezas não se alteram, por exemplo, um carro movendo-se em linha reta com uma velocidade constante de 60 km por hora e uma torneira despejando 200 litros de água por hora, então podemos afirmar que estamos diante de relações proporcionais. Nesses casos, depois de 2 horas, o carro terá percorrido 2 vezes 60 km, ou 120 km e a sua velocidade será de 60 km por hora. Depois de 3 horas, ele terá percorrido 3 vezes 60 km, ou 180 km e a sua velocidade também será de 60 km por hora, e assim por diante, de modo que a sua velocidade nunca se modifica, mas fica sempre igual a 60 km por hora. Do mesmo modo, depois de 2 horas a torneira despeja 2 vezes 200, ou 400 litros de água, com o fluxo sendo igual a 200 litros por hora. Depois de 3 horas serão 3 vezes 200, ou 600 litros de água, com o fluxo também sendo igual a 200 litros por hora, de modo que o fluxo de água sempre se mantém igual a 200 litros por hora. Assim, para saber qual a distância percorrida pelo carro após um certo tempo, basta multiplicar esse tempo pela velocidade de 60 km por hora. Para saber qual a quantidade de água despejada por essa torneira após um certo tempo, basta multiplicar esse tempo pelo fluxo de água de 200 litros por hora. Essas operações somente são possíveis porque estamos diante de relações proporcionais, não se esqueça. E, se quisermos saber qual o tempo necessário para que o carro percorra uma certa distância, basta dividir essa distância pela velocidade de 60 km por hora. Se quisermos saber qual o tempo necessário para a torneira despejar uma certa quantidade de água, basta dividir essa quantidade pelo fluxo de água de 200 litros por hora. Novamente, essas operações somente são possíveis porque estamos diante de relações proporcionais. Relações proporcionais têm tudo a ver com algo que talvez você já possa ter estudado ou ainda esteja estudando. Regra de 3, semelhança de triângulos e gráficos de uma função linear. Na resolução dos problemas desta aula eu não vou utilizar nem regra de 3, nem geometria plana, nem gráficos de funções. Se você compreender bem as resoluções dos problemas desta aula sem recorrer a tais ferramentas, com toda certeza não terá dificuldades quando for estudá-las ou se já as estiver estudando. De qualquer forma, é minha intenção, neste canal, incluir tópicos específicos a respeito desses assuntos. Dito isso, vamos partir para os problemas. Esse primeiro problema é bem fácil. Por isso, não perderei muito tempo com ele. Mas, ele será muito útil para entendermos o próximo. Sabendo que um estudante resolve por dia 4 questões de um livro de matemática, queremos saber quantas questões ele resolve em 15 dias e quantos dias ele leva para resolver 36 questões. Uma vez que ele resolve 4 questões em um dia, é fácil perceber que estamos diante de uma relação proporcional entre as grandezas, questões resolvidas, e tempo. Vamos chamar essa relação de rendimento do estudante. Esse rendimento é medido em questões resolvidas por dia. Vamos usar o símbolo do jogo da velha para representar o número de questões resolvidas. Esse rendimento não se altera e é sempre igual a 4 questões por dia. Portanto, se quisermos saber quantas questões o estudante resolve em 15 dias, basta multiplicar esses 15 dias pelo seu rendimento, que é de 4 questões por dia.
Isso dá 60 questões, que é a resposta da letra A. Podemos ver que a resposta está certa, pois, quando dividimos essas 60 questões por 15 dias, encontramos 4 questões por dia, que é o rendimento do estudante. Vamos agora resolver a letra B. Já sabemos que a relação de proporcionalidade entre as questões resolvidas e o número de dias é igual a 4. Então, o tempo que o estudante leva para resolver 36 questões é essa quantidade de questões dividida pelo rendimento. Como o quociente de 36 dividido por 4 é igual a 9 dias. Isso significa que esse estudante leva 9 dias para resolver 36 questões, que é a resposta da letra B. Novamente, podemos ver que a relação entre 36 e 9 é igual a 4, isto é, o rendimento do estudante. Vamos agora resolver o seguinte problema. 2 irmãos iniciaram a leitura de um livro no mesmo dia, sendo que um deles lê 4 páginas por dia e o outro lê 3 páginas por dia. Se o que lê 4 páginas por dia terminou de ler o livro 11 dias antes do que lê 3 páginas por dia, queremos saber quantas páginas tem o livro. Com os recursos da álgebra, esse problema poderia ser resolvido sem muita dificuldade. Como a álgebra é um outro tópico neste canal, vou usar apenas o conhecimento aritmético que você já sabe para resolvê-lo. Preste bem atenção, pois essa questão não é difícil como pode parecer à primeira vista. Do enunciado do problema, podemos ver que estamos diante de duas relações proporcionais. Vamos chamar de rendimento A, o rendimento de Arthur, medido em páginas por dia, e de rendimento P, o rendimento de Paulo, medido em páginas por dia. O rendimento de Arthur é igual a 3 páginas por dia e o rendimento de Paulo é de Embora no enunciado do problema não seja dito em quantos dias cada um dos irmãos leu o livro, nele é dito que Paulo terminou a leitura do livro 11 dias antes de Arthur. Essa informação é útil para nos ajudar a descobrir em quantos dias Paulo termina de ler o livro. Veja só, preste bem atenção. Como Arthur ainda terá 11 dias para ler o livro e como ele lê 3 páginas do livro por dia, então, assim que Paulo termina o livro, Arthur ainda terá que ler 11 vezes 3, ou 33 páginas. Isso decorre diretamente da sua relação de proporcionalidade, do seu rendimento de leitura. Com essa informação em mente, vamos construir uma tabela que nos mostre a diferença de páginas lidas entre os irmãos à medida que os dias passam. Lembre-se de que o uso de tabelas é uma das estratégias das quais eu falei anteriormente. O objetivo dessa tabela é nos ajudar a descobrir em quantos dias Paulo leu o livro. Vamos lá? Após um dia de leitura, Paulo lê 4 páginas, Arthur lê 3 páginas e a diferença entre as leituras é de 1 página. Após 2 dias de leitura, Paulo lê 2 vezes 4, ou 8 páginas, onde 4 é o seu rendimento. Já Arthur lê 2 vezes 3, ou 6 páginas, onde 3 é o seu rendimento. Após 2 dias, a diferença entre as leituras é de 2 páginas. E após 3 dias, você saberia me dizer qual o valor dessa diferença? Fácil, não é mesmo? Após 3 dias a diferença entre as leituras é de 3 páginas. Agora me responda. Quantos dias serão necessários se passar para que a diferença nas leituras seja igual a 33 páginas? Super fácil, não é mesmo? Basta ver que, coincidentemente, o número de dias de leitura e a diferença nas páginas lidas são numericamente iguais. Assim, a diferença atinge 33 páginas após 33 dias de leitura. Isso quer dizer que Paulo leu o livro em 33 dias, pois, a partir daí, só Arthur continua a leitura. Como agora sabemos em quantos dias Paulo terminou de ler o livro, é fácil descobrir quantas páginas ele tem. Basta multiplicar esses 33 dias pelo rendimento de leitura de Paulo, de 4 páginas por dia. Isso dá 132 páginas. Como Arthur ainda precisa de mais 11 dias para concluir a sua leitura,
ele termina o livro em 33 mais 11 dias, ou em 44 dias. Ao multiplicarmos esse número de dias pelo rendimento da leitura de Arthur, que é de 3 páginas por dia, também encontraremos as mesmas 132 páginas, uma vez que se trata do mesmo livro. Agora é com você. Pause o vídeo e resolva o problema proposto. Esse problema é bem parecido com o resolvido um pouco atrás. Por isso, construa uma tabela parecida com a mostrada na tela. Descubra quantos litros ainda faltam para encher o segundo reservatório, assim que o primeiro ficar cheio. Em seguida, encontre após quantos minutos essa diferença em litros vai acontecer. Esse será o tempo em que o primeiro reservatório fica cheio. Depois é só multiplicar esse tempo pelo fluxo de água de 9 litros por minuto. Sua resposta deve ser de 1.800 litros. Continue. Pause o vídeo e resolva o problema proposto. Esse problema é bem parecido com os anteriores. Por isso, a ajuda é do mesmo tipo. Você deve encontrar 60 tomadas como resposta. Encerramos a segunda parte da aula 9 do tópico sobre números naturais. Se chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que você tenha aprendido ou relembrado o assunto. Na aula seguinte resolveremos e proporemos mais alguns problemas com as 4 operações fundamentais. Estude bastante e até lá!